fazer 3 registros, aproveitando que o plenário, com a presença da senadora Regina Souza, do senador Requião, que fez hoje um belíssimo pronunciamento da tribuna, eu diria, botando o que a gente chama o ponto nos i, exatamente ali, e mostrando a realidade da conjuntura nacional, inclusive com esse projeto que Vossa Excelência deu o exemplo da Grécia. Eu quero fazer 3 registros, senhor presidente. O primeiro deles é dizer que apresentamos hoje um projeto que visa, mais uma vez, buscar uma alternativa ao reajuste dos aposentados na contramão do que o governo atual quer fazer, porque o governo atual quer desvincular o salário mínimo do PIB do aposentado, quer elevar para 65 anos, que vai fazer que o cidadão trabalhe 47 anos para se aposentar. Começou com 18, para 65, 47. O nosso projeto faz uma escala de forma tal que o aposentado, naquele limite, que é 10 salários mínimos de referência, possa receber pelo menos o correspondente à inflação e uma parte do PIB. Não coloco o PIB na íntegra, porque diriam que eu estaria vinculando ao salário mínimo. Então, eu fiz, com a assessoria aqui do Senado, uma escala progressiva até que, no futuro, melhorando a economia, o aposentado possa receber o reajuste e o crescimento da massa salarial para melhorar o seu poder de compra. O segundo registro, senhor presidente, eu lembro aqui a importância dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Lembrando que no próximo domingo, dia 7, nós temos que festejar, apesar da violência ainda contundente contra as mulheres nesse país. Ainda hoje, nos jornais, cita um fato que eu sempre digo e vou insistir aqui, que eu defendo as causas e critico erros cometidos, mas normalmente procuro me deslocar simplesmente da acusação desse ou daquele cidadão quando eu não tenho informações precisas, mas de um deputado que tentou violentar uma menina esta semana e que foi divulgado na imprensa do dia de hoje, que só foi salva pelos vizinhos. A Lei Maria da Penha considero uma das leis mais importantes do país. Uma década de vigência, indiscutivelmente contribuiu muito para diminuir a violência contra as mulheres, porque antes a violência era maior, só que não havia denúncia. A partir da Lei Maria da Penha, as mulheres passaram, e os filhos e amigos, enfim, a fazer as denúncias mais contundentes. Tenho certeza que diminuiu, mas é muito alto ainda o índice. É importante, para isso, compreender que a conjuntura histórica, para que fosse criado esse texto legal, com esse escopo, a lei ganhou nome porque, em maio de 1983, a farmacêutica cearense Maria da Penha, enquanto dormia, levou um tiro nas costas do então marido, e aqui nós temos comprovado o fato, e por isso eu cito o nome, Marco Antônio Herédia Viveiros. E ficou, então, infelizmente, paraplégica. Infelizmente, este fato aconteceu, mas a Justiça agiu. Marco Antônio, por 2 vezes, foi julgado e condenado, em 91 e 96. Mas aí vem as falhas da lei, saiu em liberdade devido aos recursos da defesa, mais na frente. Sem esperança na justiça brasileira, Maria da Penha escreveu o livro Sobrevivi, e vou contar a todos a minha história. O livro é Sobrevivi e Posso Contar. O livro foi chave para denunciar o Brasil à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos dos Estados Unidos. Ante o silêncio brasileiro,
Para o esclarecimento e a punição do caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu, em 2001, fazer uma condenação pública para que o mundo ouvisse o que aconteceu com esse ato covarde aqui no Brasil, onde o então marido lhe dá um tiro, lhe deixou deficiente para toda a vida. Segundo ela própria, esse fato repercutiu no mundo todo, e ela conta no livro, mas foi uma humilhação internacional. Somente após esse martírio, o Brasil começou a se mexer com mais força. E, em 2006, o Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou a Lei 11.340. Hoje em dia, a lei é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Além da importância na transformação da relação da sociedade com mulheres em relação à violência, a lei transformou a maneira como a violência, feminicídio são tratados. Se antes um agressor era visto como alguém que cometeu uma pequena contravenção e a sua punição era o pagamento de multas ou cesta básica, o que se tornou proibido pela legislação. Hoje a pena é detenção, é cadeia mesmo. Outro ponto importante foi a implementação da ordem de restrição, em que o juiz pode fixar o limite de distância entre o agressor e a mulher, em situação de violência, e até proibir, baseado na Lei Maria da Penha, qualquer tipo de contato. Vivemos na última década a redução de cerca de 10% da proteção de homicídios domésticos por conta da Lei Maria da Penha. De acordo com um estudo feito pelo IPEA, em 2015, a Lei Maria da Penha teve impacto positivo na redução de assassinatos de mulheres em decorrência da violência doméstica. A legislação fez cair em cerca de 10% a projeção anterior do aumento da taxa de homicídios domésticos a partir de 2006, ou seja, a partir da Lei Maria da Penha. A queda é atribuída ao aumento da pena para o agressor, que covardemente, porque é covarde mesmo, quem agride uma mulher. Ao mesmo tempo, há um maior empoderamento da mulher e as condições de segurança para que a vítima denuncie e o aperfeiçoamento da sentença na Justiça. Senhor presidente, desde a nova lei, as denúncias do DISC 180 cresceram 605%, de 12.664 em 2006 para 76.651 no ano passado. Como eu dizia, a população passou a denunciar os agressores. A entidade em defesa dos direitos das mulheres afirma que o maior legado da norma é o fim do silêncio das vítimas. Mas a violência ainda não parou, ela existe. E temos que travar uma batalha competente e permanente. Eu me orgulho de dizer que aqui no Senado coordeno a Frente Parlamentar dos Homens contra a violência às mulheres. Gostaria que não precisasse, mas se teve que ter, que assim seja, estou nessa frente. Infelizmente, o Brasil, de acordo com os dados da ONU, ainda está em 5º lugar em feminicídio no mundo. É um dado triste, e um dado triste é que as regras mostram, e as estatísticas, que as negras são as maiores vítimas de homicídios no país. Nós não queremos homicídio nenhum, nem branco, nem negro, enfim, para nenhuma mulher. Ainda assim, temos um saldo positivo, graças à Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 foi muito importante para pontuar que a violência contra a mulher é uma violação grave de direitos humanos e que é preciso ter um compromisso de todos, homens e mulheres, da sociedade no seu conjunto e do poder público para combater esta agressão tão covarde. Atualmente, há um reconhecimento da sociedade e da mídia que existe um problema de violência contra a mulher no país que afeta o dia a dia, a segurança e a qualidade de vida das famílias, além da conscientização sobre a necessidade de combater esta violência.
senhor presidente, isso é o reconhecimento da grandeza dessa lei para caminharmos rumos a uma sociedade igualitária. É importante ressaltar que a Lei Maria da Penha não é só um mecanismo de punição para os agressores, ela também determina uma redução, uma reeducação da sociedade sobre questões de gênero, na intenção de evitar que a cultura da desigualdade de gênero se perpetue. Porém, essa parte da lei, no entanto, quase nunca é colocada em prática. A legislação endureceu a pena ao agressor e ampliou a proteção da vítima com medidas protetivas. Crimes e ameaças à lesão corporal são a maioria dos casos. Por conta disso, poucos agressores, infelizmente, ainda estão nos presídios. Senhor presidente, a lei é inovadora, a lei é importante, eu destaco aqui esses 10 anos da Lei Maria da Penha. Precisamos ter bem claro na nossa mente que uma sociedade que respeita as mulheres é uma sociedade mais igualitária e democrática com toda a sua gente. Senhor presidente, quero ainda fazer, nesse período que me resta, um outro registro. Senhor presidente, eu viajei pelos 27 estados. Fiz audiências públicas em todas as assembleias legislativas, do menor estado ao maior do Brasil. Volto agora para um outro roteiro nas 10 capitais, discutindo, negociado sobre o legislado, a farsa do déficit da Previdência. Essa ideia de quererem passar para 65 anos significa que um desses jovens que está aqui vai ter que contribuir 47 anos. 47 anos para se aposentar, hoje é 30 a mulher e 35 anos o homem, considerando que, em tese, a gente começa a trabalhar com 18 anos. Na área rural, eles começam antes. Eles vão ter que contribuir 55 anos se for fixado a idade até como é prevista aí do limite máximo. Senhor presidente, eu estou muito preocupado também com a terceirização. Além de ter feito esse debate, onde eu mostro que empresas terceirizadas, cada 10, 8 acidentes com sequelas é na terceirização, cada 5 mortes, 4 é empresa terceirizadas, cada 100 ação na justiça, 80 é de empresa terceirizada. O salário vai de 30% a 50% a menos daquele que está na empresa matriz. Mas estou preocupado que, embora com esse movimento que fizemos, eu consegui pegar a relatoria do projeto, e no meu relatório eu não vou permitir a terceirização na atividade fim, e vou trabalhar para a regulamentação, isso sim, dos 13 milhões de terceirizados, para que eles tenham os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Acontece que, pela uma via meia esperta, que aqui tem isso também, né? Foi aprovado na CCJ, não passou pela Comissão de Direitos Humanos, o PLS 195 de 2015, que está na pauta do plenário. Eu entrei com um requerimento para que ele fosse para a Comissão de Direitos Humanos, que eu espero que ele vá, que não quero votar esse projeto a partir daí. O que é esse PL? Na verdade, é uma terceirização mascarada. Por isso, apresentei esse requerimento. É temerário a proibição em matéria de direitos sociais, razão pela qual se identificam várias inconstitucionalidades nesse projeto em seu mérito, por fraude ao vínculo empregatício, ao saber, violação do disposto do artigo 1º e do artigo 7º da Constituição Federal. Veremos que o PLS 195 visa suprimir direitos sociais atualmente aplicáveis pelo uso indevido de prestação de serviço por empresas terceirizadas. A primeira crítica incide sobre o equívoco do legislador quando a falta de regulamentação dos direitos sociais aplicáveis, vale dizer, a inexistência de obrigações para além da remuneração justa como contraprestação pelos serviços dispensados pelo locador. Esta questão coloca-nos ante a necessidade de análise da prestação de serviço nos marcos do direito civil e do direito do trabalho. Doutrinadores de escola do direito do trabalho, tais como Orlando Gomes, fizeram questão de destacar que o contrato de prestação de serviços seria um contrato de adesão
em que o empregado vai aderir às cláusulas determinadas pelo empregador sem possibilidade de discuti-las. Aceitaria ou rejeitaria um bloco de cláusulas? Se ele não aceitar, ele diz, está demitido ou não vou te empregar. Assim dizem eles. Assim o trabalhador intimidado vai ter que voltar, senador Recouf, e perguntaram para mim, o que é isso que você tem na lapela? Isso aqui é a caneta que a princesa Isabel assinou, claro, uma miniatura no ato da abolição da escravatura ou da Lei Áurea. Se aprovarem a terceirização, negociado sob o legislado, pode ter certeza que brancos, negros e índios voltarão ao regime de escravidão. Por isso me comprometi a aprovar, a usar na lapela essa miniatura até que eu consiga derrubar tanto esse projeto como o PL número 30, que vão nessa linha. Não é eu, senador Recouf, nós aqui, senadores, que temos compromisso com o social. Dizem eles aqui, entra em xeque, senhor presidente, direitos básicos com essa proposta de negociado sobre o legislado e terceirização, como, por exemplo, jornada de trabalho, o intervalo entre as refeições, descanso semanal, porque há uma tese de alguns setores que diz o seguinte, eu tenho um vídeo gravado de diretores de uma grande confederação de empresários que está no YouTube e eu também publiquei na Comissão de Direitos Humanos, que diz o seguinte, o certo é o trabalhador comer com uma mão e trabalhar com a outra. Outros dizem, não, vamos dar 15 minutos para eles almoçar. Essa é a dúvida, se deve ter 15 minutos, que hoje é 1 hora, ou se deve ser assim. Outros dizem, hoje é 44 horas, devia ser 80 horas. Então, mediante esse quadro, o que eles dizem? A questão do salário mínimo não está garantido. Que hoje muita gente não paga nisso, que é o salário mínimo. O salário de afastamento por doença, licença maternidade, paternidade, 13º e férias, nada ficará garantido se esses projetos forem aprovados. Se aprovar a terceirização, pode saber que daí vão quebrar a Previdência. Que todo mundo que trabalha com terceirização sabe que eles não pagam a Previdência. Não pagam. Aí sim, se terceirizar tudo, a atividade fim, adeus à nossa Previdência, que hoje é superavitária. Enfim, outros itens lembrados por eles. O salário de profissões regulamentadas, legalmente fixados, serão também deixados de lado, os pisos salariais ficarão de lado, os salários regionais também, os adicionais por jornada extraordinária, serviço noturno, áreas perigosas, insalubre, e por aí vai, senhor presidente. E eles dizem, não, pai, isso aí é lorota, não é lorota coisa nenhuma. Está tudo em projeto de lei aqui dentro da casa já. São 65 projetos. Estão tramitando. Hoje de manhã, aprovaram um outro também, segundo as informações que recebi, que vamos ter que aqui no plenário suscitar o debate e pedir que ele vá para outras comissões. Um que diz que, no projeto, disciplina a desconsideração da personalidade jurídica para estender a obrigação da pessoa jurídica a ser um membro, instituidor, sócio ou administrador. Quem vê essa fala bonita aqui, pensa que está tudo bem. Mas o que dizem a consultoria consultada sobre o tema? O projeto que vem da Câmara visa disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender a obrigação da pessoa jurídica para o seu membro, instituidor, sócio ou administrador. Com isso, indica o quê? Que a responsabilidade do pagamento praticamente desaparece em relação à dívida que o empregador teria com o seu trabalhador, que dependerá dessa nova norma instituída por essa interpretação. Senador Paulo Paim, eu peço só um minuto de Vossa Excelência, só para registrar aqui, que agora já estão saindo, estava esperando o fim do pronunciamento de Vossa Excelência, mas apenas para registrar aqui a presença aqui no plenário de estudantes de vários estados que estão participando aqui do Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental. Então, agradecer a presença de todos vocês aqui, conhecendo o Senado da República, o Senado Federal. Agradecer a presença de cada um de vocês.
Desculpe a interrupção. Tudo bem, sejam todos bem-vindos. Mas voltar ao seu pronunciamento. Aceitem as palmas aqui desse humilde senador e desses senadores que estão aqui no plenário. Vocês são o futuro do Brasil. Com certeza, amanhã ou depois, além de profissionais, engenheiros, das mais variadas áreas de profissão, poderão, por que não dizer, tem diversos aqui da mesma origem do trabalho de vocês, que são senadores, deputados, governadores, e já foram, e quem sabe não está aí o futuro presidente ou a presidenta da República. Sejam bem-vindos. Mas, senhor presidente, concluindo essa minha análise das minhas preocupações, porque eu percebo sempre que quanto mais a gente fala, sempre tem alguém que diz, não, isso aí não existe, só que os projetos estão sendo aprovados, inclusive em regime de urgência alguns. Eu me lembro que a NR12 eu consegui te retirar a urgência, com a presença aqui do Prêmio Nobel da Paz. Disseram que também não teria problema nenhum na Previdência, é só ver a MP que já está aqui, que trata das aposentadorias por invalidez, de tentar caçar o que eu chamo as aposentadorias por invalidez. É só ver o auxílio doença. Querem também dizer que depois de 120 dias não tem mais auxílio de doença, não importa se você continua doente ou não. Por isso que há uma mobilização muito grande no país em relação a esses temas. E tem que haver o debate mesmo, ninguém tem que ter medo desse debate de um tema tão importante. Eu termino dizendo sobre esse PL, o 69 de 2014, que eu tenho certeza que se houvesse um debate mais aprofundado, ele não teria sido votado hoje pela manhã. O PLC, ao exigir que a parte ou o Ministério Público indique um ato específico praticado pelo membro, instituidor, sócio ou administrador da pessoa jurídica, inviabiliza a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, da responsabilização dos sócios. É isso que pega, senhor presidente, quem paga o quê no momento de uma indenização para o trabalhador. E dizer também, senhor presidente, agora já encerrando, dizendo que, apesar dos ataques que está sofrendo a Justiça do Trabalho, retirando até o orçamento da Justiça do Trabalho, nós aprovamos que no dia 6 de outubro faremos uma sessão aqui de debate sobre a importância da Justiça do Trabalho no Brasil. Senhor presidente, essa a minha fala, agradeço muito Vossa Excelência e peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.